Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje estamos com a palavra de Deus, a meditação na mesma. Anualmente eu adquiro uma agenda para realizar a meditação na palavra de Deus, fazer o devocional diariamente. E aqui está o meu devocional que se refere ao dia 29 de julho, Êxodo 13, capítulo 17 e 18. Acompanhe a leitura, que diz assim, o título: Deus guia o povo pelo deserto. Vamos lá. Deixa eu fazer um apanhado do que, para vocês entenderem aqui. Nesse ponto, já tinha ocorrido a libertação do povo do Egito. Faraó tinha deixado o povo ir, com a ordem de Deus, é claro. E o povo estava em direção à terra prometida. E o que aconteceu? E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não, veja a palavra, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Ou seja, esse caminho era aquele caminho que em apenas 40 dias o povo chegaria à terra prometida, mas Deus não guiou o povo por esta terra. Sabe por quê? Porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Ou seja, já havia um plano de Deus para fazer que o exército de Faraó viesse atrás do povo. E se o povo estivesse caminhado por esse caminho mais perto, eles voltariam para o Egito, eles se renderiam. E Deus não queria isso. Aí continua dizendo, mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do Mar Vermelho. E armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Veja que Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Ele tem os seus planos e estes são perfeitos. Tanto que em Jeremias, se não me falha a memória, Deus diz que ele tem planos para nós. E são planos bons e perfeitos. Então, assim, Deus tinha tudo planejado, tudo. Mas o povo não sabia. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho. E aqui é onde entra a nossa meditação. Talvez você também esteja vivendo uma situação que você também se vê rodeando o deserto. Parece que nada dá certo. Você até saiu daquela situação difícil, perigosa, exaustiva, né? Como o povo estava escravo, eram tarefas árduas, escravo, dia e noite. E talvez você saiu dessa situação também. Mas você estagnou. A impressão é que você estagnou. Mas não, você não estagnou. Você tem a sensação que está dando voltas pelo deserto? Não. Não é que você está dando voltas no deserto. Deus te guiou por esse caminho mais longo também, para que você pudesse, primeiro, ter experiências com Ele. Porque o povo, ele precisava ter experiências com Deus. E aqui, a partir daqui, você pode continuar lendo a sua Bíblia, que a história é maravilhosa. E você verá que foi diante do Mar Vermelho que o povo teve a segunda, assim, corpo a corpo, a segunda experiência com Deus. Porque eles estavam ali diante do Mar Vermelho. Era vida ou morte. Então, pelos olhos naturais, o povo iria morrer afogado. Mas Deus tinha tudo planejado, porque Ele é Deus, Ele é misericordioso, Ele faz. E foi diante do Mar Vermelho que tudo aconteceu. Primeiro, o exército de Faraó veio atrás do povo. O anjo que estava na frente foi lá para trás para proteger o povo. A coluna de fogo foi lá para trás. E ali já começou grandes milagres. E o povo seguiu caminhando até que Deus abriu o Mar Vermelho. Estou resumindo a história. Deus abriu o Mar Vermelho e eles cruzaram o Mar Vermelho com os pés em seco. Não havia água ali. Deus fez tudo. O que eu quero te dizer com isso, resumidamente? Que você não está no caminho errado. Você não está rodeando esse deserto em vão. Tem propósito de Deus para a tua vida.
E sabe qual o maior propósito de Deus para a nossa vida? Não é apenas nos entregar-nos a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Ele vai nos entregar, porém, o que ele mais deseja é o que ele queria com esse povo, que o povo tivesse experiências com ele. Deus queria que as pessoas, o seu povo o conhecesse. E nada melhor que o deserto. Diante das lutas, diante das adversidades, diante da escassez, porque dali para frente o pão não era garantido, o pouco do pão que o povo tinha no Egito não era garantido. Mas a mão de Deus estava com aquele povo. Então, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual deserto você está trilhando ou está rodeando o deserto, mas sabe, Deus está contigo. Deus não te tirou de onde tirou para que você morresse agora afogado no mar. Ele não vai fazer isso, porque Ele é Deus. Ele é poderoso. Ele vai te entregar a terra prometida, porque o que Ele falou há de se cumprir por um motivo, porque Ele é Deus. Porque também está escrito, e eu concluo aqui, também está escrito que ele disse, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender das suas promessas. Prometendo eu, não cumprirei? Então, olha, sossega o coração. Eu sei que é difícil falar isso quando a pessoa, o outro está vivendo uma situação, mas eu falo com propriedade, eu já vivi tantos desertos na vida, eu também já rodei pelo caminho do deserto, em frente ao Mar Vermelho, ali próximo também, e o desespero bate, eu sei que bate, porém nós temos que vigiar para não cair no mesmo erro que este povo caiu. O povo, ele murmurou, diante do exército de Faraó vindo até eles já começaram a murmurar. Eles olharam para Moisés e disseram, nos tiraste do Egito para morrer aqui? Seria melhor ter ficado lá. Pelo menos lá tinha pão, tinha água. E olha que eles estavam escravos. Então tome cuidado para no momento do deserto você não murmurar. Porque Deus, ele é misericordioso, mas ele também é justo. E você pode continuar lendo a história e você verá que Deus não perdoou a murmuração do seu povo. Deus não, vou repetir, Deus não perdoou. Todos que murmuraram, todos que reclamaram o tempo todo, mesmo vendo o poder de Deus, o livramento, a providência, o básico, e o povo continuava murmurando, Deus os excluiu da promessa. Todos eles faleceram no deserto. Deus fez abrir a terra e os engoliu vivos. Somente os filhos deles, os jovens de 20 anos para cima, que continuaram a caminhada no deserto e tomaram posse da terra prometida. Aqueles que foram engolidos, tragados pela terra, foi devido ao excesso de murmuração. Então, se o Espírito Santo está me guiando por esse caminho, ele sabe que você que está ouvindo, talvez você está murmurando. Mas calma, calma. Deus não vai te destruir salvo se você curvar a sua cabeça, pedir perdão a Deus, se voltar para Ele e dizer, Deus, eu tenho reclamado, eu tenho murmurado, mas eu não quero mais fazer isso. Perdoa-me, peça perdão a Deus e comece a confiar no seu poder, mesmo você não vendo nada. E acredite, o mar vai se abrir. Eu não sei o que você está vivendo. Se é uma doença, eu já passei por isso. Se é uma limitação, eu não sei. Mas de uma coisa eu posso te garantir pelas experiências que eu tenho tido com Deus nos últimos quase 40 anos de trilhar o caminho de Jesus, amar a Ele. A vida não tem sido fácil, mas Ele também não prometeu facilidade. Mas em todos os momentos mais difíceis, diagnóstico de morte, Ele abriu o mar em todos os momentos. E Ele vai abrir o mar para você passar, para você cruzar o mar com pés secos, e o Senhor vai te entregar todas as promessas, todas as vitórias. Ele vai te entregar a terra prometida que mana leite e mel, que mana leite e mel. Mas Ele só quer que você faça uma coisa: creia, confie e obedeça a Ele. Esses são alguns dos princípios que nos faz alcançar as promessas de Deus. Porque
depende de nós também. Porque Deus é Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte, que é obedecer, que é crer e é confiar, independentemente das circunstâncias. Por esse motivo, Josué e Caleb, no meio dessa geração, foram os únicos que entraram na terra prometida, porque eles mantiveram um coração puro, confiante, obediente, crendo na promessa. Então você tem a escolha de continuar murmurando e ser excluído da promessa, e você continuar crendo, confiando, apesar de não estar vendo nada, apesar de aparentemente você está cego, está rodeando pelo deserto, mas você fala: Senhor, eu creio. Abra sua boca e professe: eu creio, Senhor. E Ele vai te dar essa vitória. Então eu quero fazer uma breve oração por você, de fortalecimento da sua alma. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor direcionou essa mensagem para um outro rumo que nem eu esperava falar. Mas quem faz a obra é o Senhor. E o Senhor sabe que essa pessoa que está ouvindo essa oração, ela precisava ouvir isso. E o Senhor é o dono da obra, o Senhor é dono das pessoas, da vida. Cada alma é tua, pertence ao Senhor, porque o Senhor as criou. E eu peço que o Senhor as perdoe, Senhor, do pecado da murmuração. O do pecado é que, Senhor, não é que ela não acredita no Senhor, é que tá difícil. Ela não aguenta mais, ela tá sem forças. Mas o Senhor é o Deus de fortaleza. Então, Espírito Santo de Deus, eu te peço, fortalece a alma dessa pessoa, fortalece o espírito dos teus filhos, das tuas filhas, para que eles possam continuar crendo no Senhor. Ó, Senhor, Espírito Santo, intercede por eles com gemidos inexprimíveis, porque o Senhor é o Deus de Israel, o Deus da fortaleza, o Deus que fortaleceu os homens do passado, as mulheres do passado que clamaram a Ti. E nós levantamos a nossa voz e pedimos esse fortalecimento da alma, do espírito, do coração, para que assim o Teu povo continue confiando no Senhor, porque é isso que eles querem. Então, meu Deus, eu os entrego nas Tuas mãos. Abençoa-os, fortaleça-os, e que todos aqueles que escutarem essa palavra, o Senhor possa falar. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero te convidar a enviar essa mensagem para alguém que talvez esteja passando por um deserto. Talvez você sabe que ela está desanimada, ela já até confessou que não acreditava em Deus. Manda essa, só seja um instrumento de Deus. Seja um discípulo de Jesus, fazendo o quê? Encaminhando essa mensagem, no mínimo, para uma pessoa. Você pode enviar para mais pessoas. Vai ser muito melhor. Então, permita-se ser usado por Deus para salvar outras vidas. Encaminhe e deixe que o Espírito Santo fará a obra no coração dessas pessoas. Tudo bem? Que Deus te abençoe hoje e sempre. E estaremos em breve com mais uma mensagem. Até logo!